Olá, boa noite, comunidade São José. Quero agradecer muito a presença de vocês nessa noite de roda de conversa com Cláudio Tebas. Então, quero agradecer a todo mundo que está aqui, que nessa noite friazinha, de alguma maneira, a gente conseguiu se encontrar e para falar sobre um tema super importante, que é a escuta empática na relação com os filhos. E aí eu vou apresentar para vocês o Cláudio Tebas. Eu sei que alguns já conhecem, mas o Cláudio Tebas é escritor, é educador, é publicitário e é palhaço. Foi meu professor num curso que eu muito diferente, uma experiência sem igual, que foi o Laboratório de Escuta Lúdica. É autor de vários livros, entre eles esse aqui, O Palhaço e o Psicanalista, em parceria com Christian Dunker. E para que o Tebas possa começar a conversar com a gente hoje sobre esse tema tão forte, tão importante, eu quero dizer para ele de um pedacinho do livro, de uma frasezinha do livro que fica sempre presente para a gente na escola. Diz assim, ó: quando você escuta o outro, está dizendo para ele: eu tenho um lugar para você em mim. Então, essa fala é forte. E Tebas, seja bem-vindo à nossa escola. E pensa que a gente está todo mundo lá no portão da escola de braços abertos te recebendo agora. Ai, que delícia! Quero Isso esse abraço, quero esse abraço. mesmo. Ai, que Vou aproveitar gostosura. também para apresentar o Rafa. O Rafa é do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, e o LIVE que trouxe o Tebas para a gente. Obrigada também, viu, Rafa? Eu que agradeço pela parceria. A gente do Livre fica muito feliz em promover esses eventos junto com as escolas. E a gente espera que vocês tenham uma excelente noite, e eu tenho certeza disso. Tá joia. Com você, Tebas. Que gostosura. Muitas coisas do meu coração para dizer agora, mas a primeira é muito, muito feliz de estar com vocês. Muito, muito honrado com o convite. Preciso honrar a delicadeza com que fui tratado desde o primeiro dia, primeiro pela Érica, depois pelo Rafa do Livre, agora com você, Yolanda. Isso mostra muito o jeito da escola lidar com as pessoas e que o Livre sempre lida. Uma outra coisa, que eu vou fazer um parênteses, estou vendo a minha foto aqui, cabelo curtinho, não sei se está todo mundo vendo a mesma foto que eu aqui. Eu vou contar para os pais e para as mães, e para você, Yolanda, e para o Rafa, um segredo, que já não é mais segredo. Quando começou a pandemia, ano passado, né, eu cortei meu cabelo com máquina 1, e falei, agora eu só corto o cabelo de novo quando acabar a pandemia, mas eu achei que ia durar no máximo 4 meses. E eu estou aqui, ó. Mas agora eu mudei o acordo que eu fiz comigo mesmo. E já que eu não sei se a pandemia vai acabar ou ficar só neutralizada, então antes que eu vire um eremita, eu mudei o acordo para assim, depois que eu tomar a segunda dose da vacina, eu corto. Então eu já tomei a primeira, então eu estou há 3 meses, que a AstraZeneca pode tomar 2 meses e meio, 3, né? De poder cortar o meu cabelo. Mas agora vai. Agora acho que vai. Olha, felizão, muito obrigado. Eu ia perguntar para o pessoal que está aí, a Thaisa, né, na parte técnica, se teria como configurar de um jeito que eu visse mais pessoas. Se não tiver esse jeito, não faz mal. Eu fico aqui de boa e eu tomo a Yolanda com uma plateia toda e o Rafa com uma plateia toda que está aqui comigo. Mas eu gosto de ver as pessoas, assim, palhaço, né? Palhaço gosta de público, né? Se tiver um jeito para isso, eu fico feliz, senão a gente vai seguindo. Tá, a Tainá, é Tainá que está Tainá, desculpa. E as pessoas, Tebas, elas estão com as câmeras fechadas, mas tem bastante gente aqui, porque acho que se todo mundo abre, pode dar Pode dar um bug, né? coisinha na plataforma. Mas vai ter um momento, e possivelmente no final, que a gente pode pedir para todo mundo abrir as câmeras sim. Tá joia. Então, para todo mundo que está com a gente, estou vendo aqui, o número de pessoas. A ideia minha, conversei com o Orlando e o Rafa agora, é que não seja uma palestra, mas que a gente se sinta um pouco sentado aqui no sofá de casa, conversando sobre nossos filhos.
Então, não se sintam constrangidos de fazer pergunta desde já, o que tiver no coração, comentários, que como eu não vejo vocês, a forma de vocês chegarem até a mim é se manifestando no chat. Então, eu não tenho menor problema, não tenho menor apego a nenhum roteiro. Na verdade, eu nem tenho roteiro, estou aqui inteiro. Para puxar o fio, eu vou puxar essa tua frase, Yolanda. Muito obrigado, é uma frase, para mim, ela é muito quente, do livro da gente, para fazer uma rima. Quando a gente escuta o outro, está dizendo para ele, eu tenho um lugar para você em mim. Esse é um conceito que a gente traz no livro, que a escuta começa fundamentalmente pela hospitalidade. Acontece um efeito extraordinário quando a gente se torna anfitrião do outro, porque ao anfitriar o outro também se torna anfitrião do nosso cuidado. Então a gente cria um vínculo de afeto e um laço ali, muito, muito amoroso. Se a gente pensar, a partir do fio que você me deu, setembro tem sido o Setembro Amarelo, já há alguns anos. O que é o Setembro Amarelo, para quem não está com a gente aqui não sabe, é a conscientização sobre suicídio. Que os números aumentaram muito, e segundo o Christian, meu grande irmão querido, parceiro do livro, por conta do que estamos vivendo agora, agravou-se a situação. Vamos pensar, qual que é a principal ação do suicídio para essa pessoa que está pensando em suicídio? É porque ela está se sentindo sem lugar na sua casa, sem lugar na sua casa, sem lugar nessa grande casa mundo, né? A ponto de querer sair dessas casas. Mas qual que é a principal ação do Setembro Amarelo? Não é aconselhar, não é dizer vai dar tudo certo. A principal ação do Setembro Amarelo é oferecer para essa pessoa que está nesse momento de aflição a sua escuta. Simplesmente escutar. Se a gente pensar, então, se a pessoa que está nesse momento de aflição, ela está se sentindo sem lugar, então, sim, quando você a escuta, você oferece um lugar para ela. Esse lugar que agora é um refúgio, ainda que temporário, para que ela se perceba pertencente a esse lugar, a esse espaço, a esse mundo que vivemos, a essa existência. Então, acho que a gente pode puxar o fio da hospitalidade como talvez o maior, primeiro e maior passo para que a gente possa, não só os nossos filhos, como está chamando aqui a chamada, e ela é muito boa, mas escutar todos que estão com a gente aqui agora. Porque nunca vivemos uma situação dessa. E eu tenho convicção, pergunto para você, Yolanda, para a gente bater do papo e para o Rafa, vocês não acham que daqui a algum tempo, quando a gente passar por isso, a gente vai olhar para trás com muito orgulho? De falar, nunca aconteceu nada parecido. A gente não tinha um modelo para seguir. A gente não sabia o que fazer. Mas a gente atravessou. Então, já que a gente vai ter orgulho no futuro, vamos começar a se apropriar das coisas que vamos fazer ter orgulho no futuro agora. Já que o futuro é tão incerto, que a gente possa se apropriar do presente através do que nós estamos aprendendo juntos. Tendo nossos filhos como mestres. Então, vou compartilhar um pouquinho com todo mundo. Obrigado. Aqui. Vou compartilhar um pouquinho com todo mundo, um pouquinho de como que eu fui construindo os campos de escuta que eu trabalho. E, sobretudo, para quem está com a gente agora e possa não saber, pode não saber, eu sou fundador em 2015 da Escola dos Pais. Não é a escola de pais, porque não é uma escola para ensinar pai e mãe. É a escola dos pais, porque simbolicamente pertence aos pais. Por que fundei a Escola dos Pais? Então, eu pensei em dividir aqui nosso papo em dois momentos. Um, fundamentar a escuta que permeia a Escola dos Pais, para que a gente possa refletir sobre essa escuta. E, num segundo momento, compartilhar soluções extraordinárias que os pais e mães têm achado para conseguir conversar com seus filhos e sobreviver a esse momento de confinamento. Então, primeiro vou embasar, depois trago as dicas. A Escola dos Pais, ela surge em 2015 para atender uma demanda de uma pessoa desesperada, chamada Joe, eu mesmo. Porque eu fui pai muito cedo, eu fui pai com 22.
E eu e minha filha Luísa somos muito amigos. E com 22 eu tinha maturidade de 15. E fui carregando todas as culpas. Levanta a mão, pai e mãe aqui, quem já não carregou culpa por achar que não está fazendo direito, que não sabe, né? E aí, eu tive meu segundo filho, eu tinha 28, Rafael, meu amigão. Com 28 já tinha mais maturidade, mais ou menos maturidade de 17. Então, você imagina como, para mim, o desafio que foi ter aquelas duas crianças. Desde sempre, então, eu fui me questionando se não seria o caso, assim como tem escola para filho, dos pais poderem partilhar suas angústias, porque eu me sentia muito só. Não adiantava pegar os livros, eles são muito bons, são importantes, mas eu precisava de alguém que me escutasse. A gente não parou de ter um lugar no mundo, de partilhar. Então, muitos anos depois, eu fiz uma pós-graduação em Pedagogia da Cooperação, que eu recomendo a todos, porque é linda essa pós. E ela me ofereceu um roteiro de como que eu poderia criar a Escola dos Pais. E criei a Escola dos Pais junto com a escola que estou vinculado há 30 anos. E o que é a Escola dos Pais? A gente se encontra, pais e mães, levanta as inquietações daquele grupo naquele momento específico de suas vidas. Em grupo, debatem sobre quais seriam as soluções possíveis que atendem aquelas inquietações. Não é solução para sempre, 7 passos da felicidade, faça como eu, né? Porque se você fizer como eu, você vai virar palhaço. Então, você não queira. Faça como você. Então, a gente levanta as inquietações, a gente, em conjunto, discute que soluções são as soluções possíveis e saímos com práticas. E é isso que eu quero compartilhar. São práticas para o dia a dia, práticas muito singelas e muito potentes. E os grupos vão se revezando e tem pais e mães que estão juntos, são os veteranos há 7 anos já quase. A gente não se descola, a gente é apaixonado um pelo outro. Então, para fundamentar a Escola dos Pais, eu preciso contar um pouquinho da minha trajetória de escutador. E é isso que eu compartilho com todo mundo que está aqui com a gente. Como disse a Yolanda queridamente, eu tenho uma trajetória muito torta em educação. Eu faço bastante palestra para professores hoje e faço uma piada, mas é uma piada verdadeira. A piada que eu faço é assim: os professores têm muitas vantagens sobre mim, porque eu nunca estudei pedagogia, a não ser a pedagogia da cooperação, muitos anos depois. E eu tenho uma vantagem sobre os professores: eu nunca estudei pedagogia. Então, eu me obriguei a aprender um caminho totalmente autoral. E esse caminho autoral passa fundamentalmente por experiência de ter sido pai cedo e fundamentalmente pela experiência de ser palhaço. Então, se a Tainá puder compartilhar a primeira foto, para mostrar aí eu aqui de palhaço. Aqui, palhaço, nós nos apresentamos com esse grupo que eu estou aqui muitas vezes em Santo André, aqui é o Jogando no Quintal, grupo de improviso. Para a grande maioria das pessoas, quando fala palhaço, a primeira imagem que vem na cabeça não é muito boa. A gente costuma associar palhaço a pagar mico, por exemplo. Levanta a mão quem está em casa, quando viu um palhaço, eu vou acabar pagando mico, né? Ou associa palhaço à grosseria. E, infelizmente, sim, como todas as profissões, tem aquele profissional que não é legal. Que usa o humor para rir do outro e não com o outro. Mas, se a gente pensar agora, Yolanda, Rafa e todos que estão com a gente, às 19h46, eu posso garantir para vocês que são milhares de palhaços e palhaças no mundo todo que estão fazendo o quê? Estão em quartos de hospital, estão em campos de refugiados, tem vários amigos que trabalham com refugiados, estão em assentamentos, estão em campos de batalha. Durante anos eu tive um ônibus, que a lateral do ônibus abria assim, virava um grande palco, e a gente se apresentava para essas comunidades, e hoje o ônibus pertence aos Palhaços Sem Fronteiras, são todos meus amigos. O que esse palhaço e essa palhaça fazem quando encontram esses grupos? Eles contam piadas? Sim, mas não. A piada para o palhaço é um meio, não um fim. O palhaço não vive de piadas. O palhaço ele vive fundamentalmente de encontros.
E para que eu possa realmente encontrar o outro, eu preciso ter um estado de abertura para que o outro possa caber em mim. Para que o outro tenha esse lugar que você trouxe no começo, Yolanda, para que eu possa oferecer a minha hospitalidade para ele. Por exemplo, eu dou aula para palhaço de hospital do Brasil todo, por conta agora da quarentena, essas plataformas viabilizam que eu dê aula lá no Nordeste, por exemplo, no Sul, né? O palhaço que está num quarto, quando ele sai de um quarto e vai para o outro do hospital, ele não faz a menor ideia do que vai encontrar lá dentro. Se ele levar simplesmente a mesma experiência do quarto anterior, ele está fadado ao fracasso. Porque são outras pessoas, com outras necessidades, com outros estados de ânimo. Tem uma história do Wellington Nogueira, eu estou fundamentando um pouquinho para a gente falar da escuta e como é que a gente pode chegar nessa escuta, como é que essa escuta pode esparramar para a nossa família. E pode colocar perguntas aí no chat e comentários. Tem uma história do Wellington Nogueira, fundador do Doutores da Alegria. Eu conheço todo mundo lá, mas não dou aula lá. O Wellington fala, não sei se vocês já escutaram ele falando essa história, mas para quem já escutou, eu peço que escute de novo pela primeira vez. O Wellington fala que a criança hospitalizada, o palhaço, é a única pessoa para quem ela pode falar não. Não sei se já pensaram nisso. A criança não pode falar não para o médico, para a médica. A criança não pode falar não para a enfermeira, para o enfermeiro. A criança não pode falar não para a equipe de limpeza. A criança não pode falar não para o remédio, para a injeção, para o tubo, para o oxigênio. Mas se o palhaço bate na porta e pede para entrar e a criança fala não, ele não entra. Um bom palhaço não entra. E nesse momento, cria-se um vínculo muito especial entre eles. Porque o respeito à porta fechada cria uma fresta no coração da criança. Porque nesse contexto, com esses personagens, o palhaço é o único que pode se dar o luxo de escutar as necessidades da pessoa que está paciente, da pessoa que está médico, da pessoa que está acompanhante. Então, o palhaço ele precisa escutar fundamentalmente, aqui tem um cruzamento com comunicação não violenta, o palhaço ele precisa ser um escutador de necessidades. E para ele escutar a necessidade do outro, ele tem que se conscientizar de quais são as suas naquele encontro. O que eu estou precisando nesse encontro? Para oferecer para o outro o melhor do encontro comigo mesmo. Porque se a gente não está em estado de escuta de si, vamos fazer uma imagem assim, imaginar um cabo de força assim, que se liga, puf, vem o fio. Se a gente conecta com o outro sem conectar aqui, a gente está conectando com o outro a falta de conexão da gente com a gente mesmo. Então, a gente só vai ser capaz de mensurar o que o outro está precisando se permitisse escutar. Mais uma vez, a gente vai falar de hospitalidade. A gente ser compassivo com a gente. Nesse percurso, a gente vai falar de uma coisa que é essencial, que chama-se escuta lúdica, que é um conceito que a gente traz no livro. E acho que esse conceito de escuta lúdica, a gente vai falar dele muito hoje, porque ele é muito importante para a gente conseguir estabelecer com nossos companheiros, com nossas companheiras, com nossos filhos, com as pessoas que estão aqui com a gente, um estado de escuta empática, para que a gente possa escutar empaticamente a si e o outro, cruzando as fronteiras do julgamento, procurando entender o que o outro precisa por trás do seu grito de socorro. Porque a gente foi educado, na maioria das vezes, menos para o convívio e muito mais para o combate. E se a gente der as mãos para esse estado lúdico, a gente vai ser capaz, curiosamente, de atravessar a fronteira. O que será que está sendo dito por trás dessa palavra tão dura que o outro está me dizendo? Por que será que ele está nesse estado? Por que será que ele está assim? Em suma, o que será que ele está precisando? Por isso, escuta lúdica. Porque, e eu vou dar um exemplo bem concreto do que eu estou dizendo por escuta lúdica. Porque a criança, ela pergunta por quê com curiosidade. Por quê? Por quê?
Por quê? A criança ela não quer a resposta, a verdade absoluta. Porque a verdade absoluta acaba com a brincadeira de perguntar. A criança se aproxima da verdade curiosamente. O porquê do adulto, e por isso estou falando da escuta lúdica, o porquê do adulto não tem curiosidade normalmente, tem inquisição. Por que você fez isso? Mas por quê? Quando eu digo da gente acessar essa escuta lúdica, é o Claudião aqui de 57, cansado, cheio de afazeres, entupido, tela o dia inteiro, dá a mão pro Claudinho. Pro Claudinho lembrar o Claudião de que ele precisa se surpreender ainda com o outro. Pro Claudinho lembrar o Claudião que o outro na frente do Claudião não é o outro de ontem, é o hoje de agora. Para eu olhar para o outro que eu estou convivendo o tempo inteiro com curiosidade, vontade de descobrir, compaixão e empatia. Para quem está com a gente, eu trago que criança, não sei se eu falei isso no nosso curso, Yolanda, mas criança deriva de criar. Criança deriva de criar. E o que criança faz? Criança cria e recria e recria e recria e recria o mundo o tempo inteiro. Vou falando eu, Cláudio Tebas, meu quarto era muito poucas vezes quarto, mas normalmente ele era caverna, era planeta, caneta virava espada, travesseiro era inimigo. A gente não fazia isso o tempo inteiro. Se a gente pegar uma caneta, assim, ó, puf, levanta a mão aqui quem está em casa, pegava a caneta, puf, virava foguete, soltava o módulo. Né? Quando a gente brinca com a caneta de fazê-la virar um foguete, ela não deixa de ser caneta. Mas ela acessa tudo que ela pode ser se eu não confinar ela em caneta. Não é esse nosso papel de pais, de mães, de tutores, de companheiros? Permitir que o outro acesse a maior potência que ele pode? Não é isso que a gente pode fazer com a gente? Encontrar o Cláudio, não o Cláudio escritor, o Cláudio com suas necessidades, e ludicamente encontrar tudo que o Cláudio pode devir. Mas para a gente encontrar o devir, a gente tem que entender que a gente vir de, a gente vem de algum lugar, é esse concílio. Isso que a gente chama de escuta lúdica. Esse respeito à história construída e a tudo que a pessoa pode acessar. Para tornar um pouco mais completo, e vejam, pode parecer poesia, só falar da nossa criança, mas os amigos aqui que trabalham com neurociência, neuropesquisadores, quem estiver aqui no nosso coletivo de hoje, pode falar que quando a gente brinca, a gente acessa outras áreas do cérebro, o cérebro recebe um monte mais de hormônios que possibilitam que a gente escute o mundo de outro jeito. Não à toa a gente fala assim, sleep on it, dorme e depois você resolve. Porque a gente está tão atolado que precisa baixar, precisa acessar outros lugares para escutar. Eu vou contar uma breve história do que é escuta lúdica para mim, e depois eu começo a trazer um pouquinho de como é que a escuta lúdica pode ajudar a gente, a partir das histórias dos pais, a se comunicar com nossos filhos empaticamente. Essa história está no livro, mas eu vou contar porque eu acho que ela traduz bem a potência que é viver e olhar para o mundo com alguma ludicidade. O meu pai, se tivesse vivo, estaria com 101 anos. Ele nasceu em 1920. E meu pai, até os 85 anos, ele foi lúcido, mas lúcido, e era uma referência de sabedoria para mim. Meu pai acho que não tinha nem o colegial, é ensino médio hoje que chama. Mas ele tinha uma sabedoria de trato com as pessoas que eu costumava dizer, e costumo dizer para todo mundo, quando a gente entrava no restaurante, era atendido por um garçom. Criança isso. Quando a gente ia embora, a gente se despedia do José, que tinha uma mulher, que morava em algum lugar, era uma pessoa antes de ser garçom. Isso me emociona falar, porque meu pai me ensinou muito, minha mãe também. E aí, o que aconteceu? Com 85 anos, estou na casa deles, meus pais tinham um relógio de parede, que a cada hora cheia tocava. Tum, passava uma hora, tocava de novo, badalava. Eu estou na casa deles, o relógio toca, meu pai fala, olha, esse relógio que me deu foi minha mãe. Passa uma hora, o relógio toca. Tum, tum. Meu pai fala, olha,
esse relógio que me deu foi minha mãe. Eu achei estranho. Eu achei que era o esquinho que ele tomava no final de semana. Mas não era o esquinho. A partir desse dia, até o dia que ele morreu 7 anos depois, toda vez que o relógio tocava, cada hora cheia, ele olhava e falava, olha, esse relógio que me deu foi minha mãe. O que aconteceu comigo? Fiquei desestruturado. Como que eu conseguia manifestar minha desestrutura, por ter perdido aquele pai que era uma referência, irritado? Pai, você já falou. Pai, você não lembra que você já disse? Fui falar com minha mãe. Minha mãe estava com vergonha de contar para os filhos, com dozinha do meu pai. Lembro que uma vez foi um amigo meu que a gente não via faz tempo na casa dos meus pais. Meu pai começou a repetir e eu admito e confesso, fiquei com vergonha. Pedi a visita no canto, você me desculpe, viu? Olha onde é que eu estava com a cabeça, Yolanda. Aí aconteceu uma coisa, e eu vou chegar na escuta lúdica. Eu estou em casa e eu ia passar o final de semana inteirinho com eles. Então eu fui me preparando para ficar irritado toda hora, literalmente. E aí, para não me irritar, eu criei um jogo comigo mesmo. Eu gosto de criar jogos o tempo inteiro comigo mesmo. Por exemplo, estou no metrô, agora não, porque tem pandemia. Se eu estou no metrô, tem escada rolante e tem escada normal. Aí eu vou pela escada rolante apostando corrida com aquela pessoa que nem sabe que está apostando corrida. Será que eu chego antes daquele cara de vermelho que está pela escada? Eu aposto esses jogos comigo. E aí eu estou em casa e faço um desafio para mim. Para eu não me irritar com meu pai, eu tenho um desafio. Toda vez que meu pai falar, esse relógio que me deu foi minha mãe, eu tenho o desafio de perguntar uma pergunta nova sobre o relógio. Não vale repetir. O desafio era grande. 3 dias. A cada hora que o relógio tocasse, eu ia ter que ter uma pergunta. Fui para a casa deles, compartilho com vocês por que eu estou contando essa história, porque a gente vai chegar no que acontece quando a gente acessa esse coração lúdico. Fui para a casa deles, meu pai falou do relógio, eu fiz a primeira pergunta. E lembro como se fosse agora, às 20 horas em ponto. Fiz a primeira pergunta e pum! Caiu a ficha. A hora que eu tirei o que eu considerava um problema do campo do problema e desloquei para o campo do jogo, a hora que eu tirei o que eu achava que era uma repetição e coloquei no campo da ludicidade, eu tive uma revelação. Qual foi a revelação? O meu pai nunca repetiu. Nunca repetiu. O meu pai sempre falou pela primeira vez. Eu é que não tinha sabedoria, humildade, maturidade para perceber isso e escutar também pela primeira vez. Ou seja, quando eu tiro aquela situação do campo do problema e passo a escutar ludicamente aquela situação, eu percebo que por trás do problema tinha um convite. Se eu escutasse aquilo de outro jeito, eu perceberia que aquilo era um convite de contato com meu pai, de conversa com meu pai, a cada hora cheia. E a partir desse dia, até o dia que meu pai morreu, a gente teve incríveis conversas sobre o relógio. Eu nunca saberia tanto sobre o relógio se não tivesse escutado essa situação ludicamente. Esse relógio que me deu foi minha mãe. E de que madeira que ele é feito, pai? Vamos ver a madeira. Toque, toque, toque. Esse relógio que me deu foi minha mãe. Puxa vida, e será que fica melhor naquela parede? Essa estrutura lúdica é que permitiu que eu fosse empático com meu pai. Que eu me colocasse no mesmo lugar que ele. Para, curiosamente, o Claudião com o Claudinho investigar como que a gente poderia passar por aquelas situações juntos. Então eu compartilho isso com todo o meu coração, até porque estou com o coração cheio e vou compartilhar com vocês. O relógio de parede não está mais na casa da minha mãe. Porque faz 3 meses que perdi minha mãe. O relógio de parede está aqui, na minha casa. Então eu carrego essa história como um abraço nas histórias que a gente constrói. Eu acho que o desafio que nós temos confinados com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos companheiros, com os nossos maridos, é a gente conseguir acessar alguma ludicidade
Os pais têm me dito muito, assim, Cláudio do céu, como é que faz? Meu filho não brinca. Meu filho não brinca, meu filho não brinca. E eu falo para ele que ele tem que brincar, que é importante brincar, mas ele não brinca, fica só no computador, e não brinca. E por que, que a gente está com dificuldade de fazer os filhos brincarem? Vamos lembrar quando a gente está aqui com os filhos. Filho, vamos brincar, e não quer muito. Filho pequeno, aconteceu comigo muitas vezes. Aí chega um casal com outra criança pequena. Meu, dá um segundo, os caras estão brincando, já estão correndo pela casa. Por quê? Porque a criança é que convida a criança para brincar. Se a gente quiser convidar, fazer um bom convite, um convite tentador, um convite saboroso, não é o Claudião que vai convidar o meu filho. É o Claudinho do Claudião que vai convidar o meu filho. A gente só está com dificuldade em chamar os nossos filhos para brincar porque a gente está muito distante de nós mesmos. A gente está muito distante da nossa ludicidade, desse estado de infância, dessa potência. Agora, eu pergunto para você, Yolanda, e pergunto para o Rafa, pergunto para todos que estão, mas vocês que estão aqui comigo, vocês acreditam que chega uma fase da vida, essa potência de transformar caneta em foguete acaba? Que essa potência de transformar travesseiro em inimigo acaba? Porque agora a gente é competente, responsável, porque a gente é pai de família, mãe de família? Ou será que a gente adormece isso em nome de tudo isso? Eu trabalho muito com equipe de trainees, 18, 19 anos. Esses meninos eles estão treinados para ser líderes, e essas meninas também. O que eles fazem? Eles se endurecem. Porque agora eu não sou mais criança, preciso ser adulto. Aí o que eu digo para esses meninos e meninas, e digo para quem está aqui com a gente? Toda vez que a gente silencia a nossa criança, a gente não se torna o adulto que a gente quer ser. Mas corre o risco de virar aquele que a gente nunca quis ser. Enfadado, pouco criativo, entediado, palavra da minha mãe, neurastênico. Então, acho que o desafio, uma pista que eu ofereço para quem está em casa, encontre momentos de ludicidade. Tire o brincado tem que. Estava falando para a Yolanda um pouquinho antes de a gente entrar, né, Yolanda? Outro dia eu escrevi uma crônica para a revista da Joyce Pascovitch, que é sobre felicidade. Eu falei assim, gente do céu, eu já tenho que ser bom pai, já tenho que ser bom marido, já tenho que ser competente, não me peça para ser feliz. Deixa a felicidade acontecer. Não quero ter essa obrigação. O brincar tem a mesma função. Se você colocar pressão para brincar, é que, puta, agora, se você começar a brincar, se você começar a se descobrir, eu vou dar uma dica simples, meu lixo, eu estou aqui no meu escritório, o meu lixo, eu já te falei isso, já, acho que no curso eu contei, o lixo não fica aqui perto. Eu não estou escrevendo aqui, ó, que o meu computador está aqui, jogando coisa aqui, o meu lixo está a 2 metros de mim. Porque toda vez que eu tenho que jogar um papelzinho no lixo, eu sou obrigado a brincar de basquete. Querendo ou não. Aí aquela coisa que é inútil vira desútil, segundo Álvaro Lages, um pensador brasileiro. Aquilo que é inútil, jogar papel no lixo, vira desútil, tem algum propósito. Então, trazer ludicidade envolve você encontrar espaços para errar. Christian Dunker fala uma coisa incrível nas conversas com os pais. Os pais falam assim, mas eu tenho muito medo de errar. Mas como é que vai ser? E eu posso falar porque eu vivi a vida assim, até ter a escola dos pais. O Christian fala uma coisa assim, fala para os pais e fala para vocês como se fosse o Cris que estivesse aqui do meu lado. Fique tranquilo, você vai errar. Ponto. Isso é inevitável. Aí a pergunta do Cris é, para onde você está olhando quando erra? Essa que é a questão. E essa é uma questão chave. Porque errar a gente vai. E errar faz parte dessa visão lúdica do mundo. Criança brinca de pega-pega. Você nunca viu criança fazendo reunião de feedback para falar do pega-pega? Precisamos melhorar? Não deu certo, joga de novo. É isso a estrutura lúdica. Erra rápido, faz. O que o Christian fala, meu amado amigo, ele fala o seguinte, muitas vezes a gente erra pensando na gente. Eu não quero que o meu filho se machuque, porque senão eu vou sofrer se ele se machucar.
Então eu estou pensando em mim, não estou pensando nele. Quando a gente erra por amor apontado para lá, o filho percebe. Ainda que ele fique bravo, que não goste, que ache um saco, e que... mas ele percebe que você está fazendo algo, porque pior do que você errar por fazer é você se omitir. E levanta a mão quem está aqui com a gente, quem diante de todos os sofrimentos familiares não sofreu por não se sentir escutado, por não sentir que o pai estava junto, não sofreu por omissão. Então, a estrutura lúdica, volto a dizer, é a que permite que você erre. Erre. Errou, fez. Você não sabe. Tenta, arrisca, faz. Vou pedir para colocar uma segunda tela, Tainá. Se tiver perguntas, Yolanda, manda para mim, porque eu não tenho apego ao que eu estou falando. Estou gostando Tá. de... Então, só vou te contar uma coisinha, Tebas, a gente tem aqui, acho que 2 mãozinhas levantadas, talvez tenha pergunta, e que nem todo mundo tem acesso ao chat. Então, o que nós vamos combinar? É para levantar a mãozinha mesmo. E aí, vai conversando com a gente com o microfone, tá bom? Mas eu vou amar tanto se levantar a mãozinha e falar, gente. É um... Mas eu vou amar, gente. Sou palhaço, eu gosto de plateia, não me deixem só. Eu não me relaciono com bolinha escrito MM, MT, KF. Eu me relaciono com... Mas graças a Deus a Yolanda está aqui e o Rafa para eu ver. Podemos, então? Trago as perguntas agora? Já que mostrou aquela tela, talvez tenha despertado curiosidade nas pessoas, eu vou contar e a gente abre para a pergunta. Combinado. Se botar aquela tela... E na volta com a tela, então. Tá. Eu sou fundador de um grupo, co-criador de um grupo que chama Forças Amadas. Não tem R. O Google não aceita. Se você colocar Forças Amadas, ele corrige. Armadas. Não é armadas, é amadas. Somos 3 palhaços e a gente trabalha em situação de catástrofe, com pessoas em situação de rua, dependentes químicos. Toda essa volta para falar da escuta lúdica, o impacto que teve aqui. Aqui é Santa Rita, Rio de Janeiro, 2011, faz 10 anos, parece mentira. Não sei se vocês lembram que a região serrana do Rio de Janeiro teve uma catástrofe ambiental terrível. Na época foi a maior catástrofe ambiental acontecida no país, talvez ainda seja. Esse lugar aqui chama Santa Rita, é uma comunidade rural encravada na montanha de Teresópolis, e nós fomos os 3 primeiros civis a chegar lá, depois de bombeiro, polícia, médico, os 3 civis palhaços chegaram lá. Nunca nos viram sem nariz vermelho. A gente acordava de madrugada, colocava o nariz, nossa roupa de palhaço, e fazia o trabalho com eles. Eu pergunto para quem está com a gente, vejam essa imagem. Essa comunidade, para você ter uma ideia do que aconteceu, das 150 crianças, só 50 estavam localizadas. Seria legítimo chegar 3 forasteiros diante de uma situação dessa, dar tapinha nas costas e falar, gente, vamos reconstruir essas casas? Vamos... Quando é essa casa aqui que está destruída, o que a gente fez nessa situação? Nós íamos de casa em casa, desde muito cedo, com uma maravilhosa anfitriã com seu 4x4, levando para lá e para cá, e íamos fazendo serenata de casa em casa. A casa que não abrisse a porta, a gente reconhecia como legítimo aquela dor e não insistia. Palhaço de hospital. Respeito à porta fechada. A casa que abrisse uma janelinha, você fazia um tchauzinho. E a casa que abria a porta, você entrava. Você e a gente entrava. O que a gente fazia com essas pessoas? Piadas? Não. A gente procurava iluminar o que aquelas pessoas tinham de beleza. Nossa, como é linda essa cortina. Vamos fazer uma música para essa cortina? Pequenas brincadeiras. Perguntava do que a pessoa gostava de brincar na infância. E os olhos da pessoa se iluminavam. Perguntava como é que as pessoas estavam. Estou muito triste, perdi meu marido, estou muito cansada, estou com muito medo, estou com muita raiva. E outros que não, eu estou bem, aqui em casa não aconteceu tanta coisa. E perguntávamos sondávamos o que a pessoa tinha que fazia o olho dela brilhar. Por exemplo, o eletricista que tinha perdido a esposa, o olho dele brilhava quando ele falava que ele era o eletricista da cidade.
A partir disso, a gente ia anotando tudo que a gente percebia do grupo, os estados, as suas potências, e fomos construindo ações coletivas de ludicidade, para que, brincando um vizinho com o outro, eles pudessem investigar no campo simbólico do jogo o que eles tinham de potência para reconstruir aquela cidade por vontade própria, não porque alguém chegou falando que aquilo seria importante. Vou pedir para passar a próxima tela. No último dia, as pessoas não estavam saindo das suas casas, eu lembro disso como se fosse agora, às 20h13. No último dia, nós falamos que teria uma grande apresentação na escola. As crianças ensinaram os pais ou responsáveis a fazer lanterninhas com garrafa PET que tinha espalhadas por lá, desinfetamos, porque não tinha luz, então teria que ter uma ribalta de velas. Mas, se vocês perceberem, aqui no fundo tem uma janela com luz acesa. Foi o eletricista. Seu fulano, a gente quer fazer uma apresentação na escola, mas está escuro. E o senhor é a única pessoa que conseguiria puxar a luz para lá. E o olho do homem se ilumina. Pela primeira vez ele sai de sua casa, com a sua escada, puxa o fio e coloca a luz. Essa experiência eu estou contando por quê? Porque, para mim, eu ganhei essa metáfora de um amigo, todos nós temos uma chama. Às vezes a gente está mais iluminado, às vezes a gente está menos iluminado, e às vezes a gente está muito apagadinho. Aqui as pessoas estavam que nem um carvãozinho, assim. Às vezes na família da gente, a gente vê pessoas que estão assim, que nem um carvão, sem brilho. Mas se você pegar esse carvãozinho e olhar, dar uma viradinha e olhar, você vai ver que tem uma ponta de brasa ali que teima em brilhar quando tudo se apagou. Sempre tem. E qual que é o nosso papel? É colocar querosene? Não. Colocar álcool? Não. O nosso papel é simplesmente assoprar, para que a luz da pessoa volte a brilhar de dentro para fora. A gente aprendeu nessa experiência que o sopro que a gente pode dar nessa chaminha que brilha é você iluminar o que o outro tem de bom. O eletricista que pôde puxar o fio para a escola. Porque quando você ilumina o que o outro tem de bom, o outro percebe que só tem sentido ele ser bom numa coisa se ele puder ser bom nessa coisa para o outro. E a hora que eu disponibilizo o que eu tenho de bom para o outro, eu volto a me sentir pertencente à comunidade e à humanidade como um todo. E pergunto do fundo do meu coração para cada pai, para cada mãe, para cada educador, para todos vocês que estão aqui com a gente. Não é esse o nosso papel de educadores e de pais e mães? Iluminar o que o outro tem de bom? Iluminar para que o outro perceba o quanto que ele pode ser bom para o outro? Tudo isso acho que é possível se a gente acessar essa estrutura lúdica de escuta de mundo. Porque senão a gente iria bater na porta, seu fulano, precisamos de luz. Mas não era isso. Não era isso. A gente não precisava de luz. A gente poderia fazer aqui a luz de vela. A gente precisava que ele entrasse em contato consigo. Então acho que o desafio de estarmos aqui tão trancafiados é a gente conseguir, apesar de tudo, ainda que tudo, enxergar o que o outro tem de bom para dar. Porque é muito duro, muito pesado o outro ser rotulado. Você é bagunceiro. E aí a gente pode cruzar com a comunicação não violenta. Uma coisa é o outro ser bagunceiro, e a outra coisa é você precisar, ter necessidade de uma pia que não tenha pratos. Então, quando a gente fala de si, a gente permite que o outro não se sinta pressionado e cria um campo em que o cuidado afetivo pode aparecer. Quero escutar as perguntas, Yolanda, e também quero escutar o que as pessoas captaram dessa história, e depois a gente caminha. Cláudio, você é demais. Vamos lá, meus amigos. Eu tinha visto que a Cristiane estava com a mãozinha levantada. É isso, Cris? Cristiane Palu?
Agora não está mais, mas não sei se você ainda gostaria de falar. Oi, Holanda. Desculpa, foi por engano, mas eu tô Ah, adorando, viu, a conversa. oi, Tô Cristina. adorando. Tô Muito aqui obrigado. atenta. Muito Muito Obrigada, obrigada, viu? obrigado. obrigada, Cris. Olha, Rafa, se ninguém você tiver uma também. pergunta, eu tenho. Ô, batata, que delícia! Vai lá. Cláudio, eu não tenho filhos, mas eu tenho muitos sobrinhos. E aí eu sempre tento me conectar com eles através das brincadeiras mas eu sempre sou o tio careta, sabe? Sou o tio que, tipo, tá todo mundo brincando de fazer TikTok, e aí eu venho e aí começo a querer brincar com eles, e aí eles me, tipo, falam, ah, tio, assim não, tipo, aí saem pro lado. E aí, às vezes, como eu trabalho com educação, eu também chego, sempre pergunto, e aí, na escola, como que tá? Como estão as aulas? E eles sempre, ah, tá boa. Ah, tá legal. Ah, é isso, tipo, eles nunca conseguem, eles nunca sentam comigo e falam sobre como que eles estão na escola, como que se eles estão passando por alguma coisa. E aí eu queria pedir dicas mesmo, assim, como que a gente consegue se conectar com os filhos a esse ponto deles conseguirem falar o que eles estão vivenciando na escola. Delícia de pergunta. Obrigado, Rafa. Obrigado. É uma pergunta bem importante, assim, que acho que talvez passe por várias coisas. Fico pensando que você é tão novo, né? Você já sofre essa questão da diferença de idade. Você falou, você é o tio careta, eu sou o tio careca. É, somos. Temos algum. Olha, eu vou compartilhar com pais e mães e padrastos, madrastos, todo mundo que estiver na nossa. Alguma das soluções, a partir da pergunta que o Rafa fez, que emergiram da escola dos pais. São soluções que não sou eu que estou dando, estou sendo porta-voz da riqueza que é aquela comunidade de mães e pais que eu tenho a honra de participar. Primeira dica, normalmente a gente confunde escutar com obedecer. Meus filhos não me escutam. Não, escuta, eles só não obedece, eles não fazem o que você é, porque não é uma extensão do que você quer. Então, talvez, e também é muito comum, a partir, estou juntando aqui Christian Dunker, as minhas pesquisas e os pais. É muito comum os pais falarem assim, o meu filho não se abre comigo. Eu vou chegar na sua pergunta, tá, Rafa? Acho que eu já estou chegando. Meu filho não se abre comigo. Aí eu pergunto para cada pai, para cada mãe que está aqui, mas você se abre com teus filhos? Você acha que tem que proteger eles dos seus medos de perder emprego, das suas tristezas, como se ele entrar em contato com essa tristeza fosse afastá-lo de todo o mal, amém? Não vai, não vai. Eu recebi uma mensagem de uma mãe outro dia, falou assim, Cláudio, meu filho, eu tenho medo que meu filho vá na escola, mal na escola, então eu tenho feito o possível para ele não perceber que eu estou triste. Aí a resposta que eu dei foi assim, olha, se toda vez que eu estivesse contente, meu filho fosse bem na escola, mas não é assim que acontece. Você está contente, ele vai bem na escola, você está mal, ele não é isso. É, ele, nessa circunstância, se você está triste, ele já percebeu que você está triste, né? Ele já sabe. Só que quando você não fala, ele ficciona um mundo muito pior do que talvez a tristeza que você esteja. Então você não precisa trazer a verdade com o martelo da franqueza. Depois eu explico por que estou falando isso da franqueza. Mas você pode trazer a verdade possível, trazendo com uma linguagem que o seu filho perceba que você é um ser humano. Estou preocupado, porque agora com a pandemia diminuiu o número dos meus trabalhos. Tive uma experiência riquíssima com a minha filha quando ela era pequena, de eu estar brincando com ela, não estava conseguindo brincar. Vou contar rapidamente. Minha filha, eu me separei da minha filha, ela tinha. Vou chegar em você, Rafa. Não esqueci. Eu acho que já estou chegando. Me separei também da minha filha, ela tinha 2 aninhos, já está com 35. Então faz 33 anos. Essa conta eu consigo, mais do que isso não me peçam. Então,
Toda vez que a Luísa chegava em casa, ela ficava dia sim, dia não comigo, a gente compartilhava a guarda. Ela falava assim, pai, vamos brincar de Caverna do Monstro? Vamos brincar de Caverna do Monstro? A gente ia para a cama, eu puxava a caverna, o cobertor, e virava o monstro, e brincava com ela. Toda vez isso. Aí um dia ela chegou em casa, e eu estava triste. Estava triste. E ela falou, pai, vamos brincar de Caverna do Monstro? Vamos brincar de Caverna do Monstro? Eu não quis falar para ela que estava triste. Falei, vamos. Puxei a caverna, estou sentindo cheiro de monstro, estou sentindo cheiro de criança. E aí a Luísa me deu um presente, nunca mais esqueci. 33 anos depois. Ela puxou a caverna brava, 2 aninhos e meio, com beiço, assim, ó. E falou, pai, hoje você não tá monstro. Brincar de monstro não é fingir de monstro. Brincar de monstro é ser. Ó, eu perdi uma grande oportunidade naquele dia de ter dito para ela, filha, hoje o pai está triste. E a pequenininha que sempre recebia colão ia perceber que quem dá colão precisa de colinho. Quando a gente mostra nossas vulnerabilidades, entre outras coisas, se a gente quiser falar em pedagogia, a gente está ensinando o nosso filho a perceber que ele não é o único que tem problemas do mundo, no carrinho quebrou, mas o pai também tem problemas. E a gente está ensinando e dando a oportunidade dele compreender o que é empatia. Né? Chegando aqui na pergunta do Rafa, eu acho que tudo isso um pouco, puta, brinca de TikTok com os caras, meu. Não pergunta da escola, fala da sua tristeza, meu, hoje eu tô triste pra cacete, hoje eu tô contente pra cacete. Dica dos pais, olha a solução que um dos pais teve. O filho não queria brincar com ele só lá nos celulares, né? Tô fazendo assim, nem sei se brinca assim de celular mais. Celular não, videogame. Porque para mim isso aqui é um joystick, eu tô velho. E o cara não quer brincar. Aí, meu, ó a sacação do pai. Aprendeu a jogar o jogo que o filho jogava sem o filho saber. E numa conversa lá com a mãe, ele fala para a mãe, o filho tá lá, fala para a mãe, meu, ontem eu cheguei na fase tal do jogo, não sei o quê. O filho, oi? Não, no jogo não sei. Mas você joga esse jogo? Ah, jogo, meu, tô na fase tal, não sei o que lá, tô jogando com meus amigos pela internet. Ah, não acredito. Já vou te desafiar hoje à tarde. Puf, jogar. Então, pode ser que não funcione para todos, mas distraídos venceremos, como diria o Paulo Leminski. Então, como é que você se aproxima desse universo e como é que você se vulnerabiliza para ele possa chegar perto de você? Não sei se ajudei, Rafa, mas tentei. Ajudou, vou botar em prática. Obrigado. Cláudia, agora a gente tem uma pergunta da Giane. Oba, Diane. Vamos lá. Estou aqui babando, né? Assim, gente, estou super encantada, viu? Super encantada, Cláudia. Olha, a gente tem alguns fantasmas, né? Mas a gente percebe que somos normais, né? Somos normais. Na verdade, eu queria só dividir, na verdade, né? Alguns sentimentos, assim. Eu sou orientadora educacional, né? Aí do colégio. Eu fico com os adolescentes aí, né? A parte do Fundo 2. E eu tenho um relacionamento com as famílias e com eles assim muito bacana, eles me procuram muito para conversar, né? Quando você falou muito da escuta, do quanto a gente precisa estar do lado deles, do quanto a gente do quanto é importante eles serem ouvidos e tudo mais, isso faz muito presente no meu dia a dia com eles, né? E aí, como mãe, porque eu também tenho 2 filhos, né? Assim, quanto mãe, a gente vai se colocando em alguns papéis que faz a gente repensar, até a minha brincadeira agora. A gente pensa, nossa, tem muitos fantasmas mesmo, e acaba sendo alguns vilões, assim, né? Porque um dia todo de trabalho, com várias questões, às vezes a gente. Fora outras coisas, porque assim, não é só o trabalho profissional, a gente tem outros setores da vida que a gente precisa tocar, não só eu, quanto eu sou mãe, sou profissional, também sou aluna, isso eu já dividi com as famílias, inclusive. E aí, às vezes, chega à noite, assim, você só quer um banho, você quer dormir, sabe? Aí eles chegam, eles querem sua atenção, quer te contar sei lá, como foi a redação, discutir, passar o estudo da prova do dia seguinte.
E aí, às vezes, eu fecho o olho assim, ó, eu tô escutando, só tô descansando o olho. Eu não tô aguentando ficar com o olho aberto, mas não, tô escutando. Pode falar, pode falar. Tá bom, vai, eu sei que você não tá escutando. Não, tô assim, aí você quer manter o olho aberto, mas assim, vem uma culpa tão grande, mas tão grande. E aí, assim, eu queria, na verdade, uma sugestão até, de repente, não sei, sabe, para dar uma aliviada mesmo, sabe, na Sim, culpa da sim. gente quanto pais, porque a Nossa, meu. gente coloca sempre a responsabilidade em primeiro lugar, né? Porque a gente precisa disso, porque é por eles, é a responsabilidade que a gente tem de cuidar, de estar lado a lado, e assim, às vezes a gente não dá conta, e não dá conta mesmo, né? E a gente sabe que não dá conta. E assim, é um momento do dia que a gente sabe que eles estão precisando de atenção, que eles querem conversar, e às vezes bate aquele, sabe? Aquela culpa que você fala, puxa vida, podia ter ficado com o olho aberto um pouquinho mais, sabe? Mas assim, o cansaço fala mais alto e aí às vezes a gente não consegue dar conta, né? Nossa, me identifiquei tanto com esse olhinho. Vai, tá bom, filho, tá bom, né? Me identificar. Acredito que muitos pais e mães aqui estejam vivendo isso. A gente está muito tempo nas telas, cansa muito E mais essa as telas. preocupação, né, que a gente está As vivendo nesse preocupações, tempo de todas elas pandemia. exaurem a gente. Quem trabalha aqui com neuro sabe disso, que o cérebro ele não foi preparado para trabalhar tanto tempo sem saber o que está acontecendo. Ele precisa economizar energia. Olha, eu juro por Deus que eu não vou falar com o menor desejo de ter a resposta, porque acho que não existe. Eu vou compartilhar algumas pistas que colhi na vida e alguns presentes que ganhei. Amei a tua partilha. Uma como educador, e acho que educadores passam muito isso. Uma vez eu cheguei podre para dar aula. Graças a Deus a escola que eu trabalhei tantos anos, a gente é muito amigo. Eu fiz um espetáculo de madrugada, em outra cidade, ônibus. Cheguei 4 da manhã, 7h30, tinha que estar na escola. Cheguei podre. Criança de 6 anos. Cheguei e falei assim, gente, vou falar uma coisa. Eu estou tão cansado, mas eu estou tão cansado. Eu lembro como se fosse agora. Lembro como se fosse agora. Estou lembrando das criancinhas. Assim, eu estou morto. Eu só vim mesmo por causa de vocês, porque eu estou cansado. Assim, então eu vou precisar muito da ajuda de vocês hoje. Aí eu estou falando isso, sinto uma coisinha aqui, olho, tem uma criancinha de 6 anos fazendo massaginha aqui assim, ó. Olha como é gostoso poder ajudar o outro. Então, a partir dessa experiência, e se você falar assim, gente, eu estou tão cansado, vocês não querem contar uma história para mim hoje? Hoje vocês é que vão contar a história. Alguém sabe contar a história de dormir? Estou precisando. E desabafar, chorar, meu. Olha, eu estou me sentindo tão mal de não poder ficar tanto junto. Você me ajuda a estudar. Trocar um pouquinho os papéis, né? Porque o Christian diz que família não é democracia, né? Porque não dá para assim, vamos fazer votação para ser pai esse ano. Não, não tem isso. Mas já que o papel não pode trocar esse lugar do afeto. Uhum. Gente, eu preciso de massaginha no pé. E aí a massaginha do pé pode virar cosquinha, e quando você vê, você já está... Você entende? Deixar se afetar. Tem uma frase de palhaço, eu trago isso no livro novo que está saindo agora. Saiu hoje, eu não recebi ainda. Que o palhaço recebe, desde o primeiro dia com o seu mestre, ele recebe, Gleice, Gianni, né? Ele recebe uma ordem do seu mestre. Deixa entrar. O que significa isso? O palhaço deixa entrar para que a sua ação revele como o mundo o afeta e não como ele finge que o mundo não afeta. Deixa entrar o cansaço, deixa entrar o carinho, deixa entrar... Ai, gente, eu estou com tanta culpa, eu estou assim... Acho que pode ser um momento tão rico de partilha. Vontade de te escutar depois, sabe? Como é que pode ter sido esse momento de pedir socorro. Acho que é um pouquinho isso. Querido, obrigada, viu? Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui. A gente já está no limite da hora, mas a gente pode extrapolar só mais um pouquinho, Cláudio? Vamos só mais um pouquinho? Claro. Eu também quero contar uma coisinha no final. Tá bom. Então, a gente faz essa pergunta, daí você já vai para as considerações finais. Ó, a Adriana está perguntando para você assim, Cláudio, como nós professores podemos fazer com que os adolescentes
tragam suas inquietações. Às vezes, eles fecham a porta com muita força e nós percebemos que estão precisando de ajuda, mas não conseguimos o acesso. Deixa eu complementar essa pergunta. Oba, Que ela vai lá. falou de fechar a porta, eu vou falar de fechar a câmera. Que também existe isso, né? Dos adolescentes, não só os adolescentes, mas os alunos, de forma geral, fechar a câmera e a gente não consegue acessar mais eles. Né? Gente, adolescente fechar a câmera, nunca ouvi falar. Ai, meu, esse é o desafio do século. Minha esposa trabalha com adolescentes, meninas e meninas de periferia, um projeto social, e eles estão passando por isso, assim, da dificuldade que é abrir a câmera. Até porque no projeto social tem a questão da qualidade de conexão, tudo, embora eles recebam uma bolsa para isso. Já escutei todo o tipo de tentativa. Desde você não abrir a câmera e aí gerar essa inquietação. Mas, professor, não vai abrir a câmera? Não, que trouxe lá, e no final partilhar. Como é que foi para vocês não abrindo? Porque não estou falando de vingança, não estou falando de retaliação, não estou falando nada disso. Estou falando de propiciar um espaço em que o outro perceba que pode ser difícil para você. Outra coisa, e não estou falando que nada disso vai dar certo, estou falando só que são tentativas, porque cada adolescente, cada comunidade de adolescente vai se manifestar de um jeito. A outra tentativa, e acredito que já tenha sido feita isso, é expor com todo o coração a sua vulnerabilidade. Essa palavra que está tão gasta, a gente está falando, nossa, meu óculos está tão vulnerável, né? E ela é tão quente para o palhaço, né? Que é você falar, em vez de colocar rótulos no outro, vocês não abrem, vocês não... Eu falo, gente, para mim é tão difícil eu conseguir me comunicar, porque eu não sei se estou agradando, se não estou... Não sei se... não sei, acho que o melhor caminho... Desculpe se eu estou com dificuldade de responder, mas estou sendo o mais honesto possível. Acho que o melhor caminho é a partilha da nossa vulnerabilidade. O quanto que isso afeta verdadeiramente. Tentar marcar uma única reunião em aberto para que seja discutido como é que isso pode ser feito. Porque o cara também não está abrindo, porque para o adolescente a autoimagem é uma coisa pesadíssima. Para alguns adolescentes beira a tortura poder se ver. Porque para o menino e menina que está nessa idade, que sabe que o outro supõe que o outro está pensando que ele é alguma coisa. Agora imagina ele supor que o outro está pensando alguma coisa e me vendo, e o tempo inteiro me julgando se a minha espinha, se o meu cabelo. Puta, eu já tô velho, tô com 57, tudo bem, meu cabelo tá aqui, é o que eu posso, mas para um menino de 17 anos, 16, 15, 14, é muito difícil. Então talvez uma partilha sobre por que para mim é importante e por que para você é importante o contrário, possa encontrar um termo... de combinações. O que vocês precisam? Vamos combinar tantas horas, ou X tempo, ou se abre a câmera aparece de vez em quando, só a mãozinha, para eu saber que você está junto, qualquer coisa. Desculpe a enrolação, mas eu procurei ao máximo ser honesto com quem perguntou. Tá joia. Vamos lá, Cláudio. Agora a história. Querida, eu pensei em contar essa história porque ela foi vivida com meu filho. E ela teve um poder muito potente de transformação na nossa relação. Então, eu quero contar a história que eu suponho que ela possa inspirar alguém. Não ensinar, porque cada relação é uma, né? Está no meu livro novo, essa história também. Meu filho tinha 6 anos, 7, e começou a ir mal na escola. O que é ir mal na escola quando tem essa idade? Nele se manifestava ir mal na escola, era fazer a lição de casa de qualquer jeito. Levanta a mão quem está em casa, quem percebe que filho e filha se livra daquilo como se fosse qualquer coisa. O Rafael,
nessa idade, ingenuamente, lembra aquele meme que ficou famoso, acho que o ano passado, é verdade esse bilhete, lembra disso? O Rafael, ele achava que ele ia engambelar a gente. Ele trazia caderno do ano passado, ele falsificava a letra da professora, ele para tudo para não fazer. O que aconteceu? Começamos a brigar, meu. A gente já estava separado da mãe dele, mas a mãe dele brigava com ele pra cacete. Eu brigava com ele pra cacete, tem que fazer, e não sei o que lá. E você não pode, você tá mentindo. Meu, era um campo de batalha, eram os romanos contra os bárbaros. É... E aí, meu, começou a acontecer uma coisa nessa época. O Rafael começou a ficar com muito medo. Ele não podia ficar sozinho. Para encurtar a história, eu lembro de uma vez que eu estava no carro e eu ia deixar uma carta na portaria de um edifício e a portaria era encostada na calçada. Então ele daqui ia me ver 3 metros para lá, menos que isso. Aí eu parei o carro, falei, filho, o pai tá vendo aquele homem dentro daquele vidro? Eu vou só deixar uma carta com ele. Você está aqui. Desci, quando eu ponho o pé na calçada, ele está tentando abaixar o vidro para pular do carro para ir atrás de mim. Conversei com a mãe dele, preocupação, colocamos no psicólogo. Raquel, psicóloga. Posso dizer hoje que nos colocamos. O Rafael que ia, mas a família estava. Depois de algum tempo, o Rafael da psicóloga, ela me chama para conversar com ela. Eu chego lá, assim, pois não. Ela fala assim, Cláudio, queria te fazer uma pergunta. Você fala, você já falou para o Rafael que você ama ele, mesmo ele indo mal na escola? Eu fiquei meio irritado, assim, mas eu mostro para o Rafael que eu amo ele, eu brinco com ele, eu falo, eu amo. Não, Cláudio, mas especificamente sobre a questão escolar. Você já falou para o Rafael que você ama ele, mesmo ele não atendendo às expectativas que se tem sobre ele, sobre a escola? Lembro como se fosse agora. E lembro, sabe o que aconteceu? Ficou arrepiado. Lembro de eu ter um desmanche corporal, assim, ó. Não, eu nunca tinha feito aquilo. Eu nunca tinha feito aquilo. E aí, falei para o Rafael, muitas vezes, filho, você não está fazendo, mas eu preciso que você saiba, eu amo você. Eu não quero, vou te amar nem mais, nem menos por causa da escola. Quando aconteceu isso, caiu um monte de fichas para mim. E depois eu conto como rapidamente o Rafael mudou. Caiu uma ficha para mim de que não era só ele que estava indo mal na escola. Falando esse mal aspas. Eu também estava indo mal na escola. Porque eu não estava questionando por que será que ele não fazia. Eu estava brigando com o Rafael, não porque eu queria que ele fizesse a lição de casa. Eu estava brigando com o Rafael porque simplesmente eu queria que ele me obedecesse. Era uma briga por poder. Era por mim que eu estava brigando, aquilo que o Christian fala, para onde você olha quando erra. Eu estava errando por mim. Eu que mando, eu que faço. Quando ela fala isso, foi, nossa, será que eu estou percebendo o sentido da lição de casa para ele ou não? Será que estou sendo parceiro ou não? E muito rapidamente o Rafael parou de ter medo. O Rafael não tinha medo de bruxa. O Rafael não tinha medo de escuro. O Rafael tinha medo de que nós não o amássemos. Que fosse abandonado a ponto de eu atravessar a calçada e ele fosse abandonado. Esse episódio mostrou para mim de que quando, e por isso que eu estou partilhando, porque imagino que muitos de vocês possam estar vivendo isso, esse embate no dia a dia, quando você começa a colocar a demonstração do amor em cima de exigências, o outro passa a achar que ele só será amado se atender a sua expectativa, e não simplesmente porque é, não simplesmente por ser. Como se a gente tivesse criado em casa um banco de amor por comportamento. Você faz o que eu quero, eu vou te amar. Você não faz, eu vou te colocar culpa. Então, eu conto essa história porque ela foi muito transformadora. Quando a gente conversou, eu passei a conversar de pai e filho, mas de Cláudio e Rafael, de ser humano para ser humano, cada um com a sua necessidade. E o convite que eu faço para os pais e mães de todos vocês é que, apesar de tudo, ainda que tudo, amem-se, descansem, como a Giane falou, peça socorro, porque quando o outro ajuda a gente, ele percebe que ele é importante para a gente.
E isso também é uma forma de cultivar o amor em nossas casas. Cláudio, que presente que foi esse encontro, viu? Que presente. Eu poderia te agradecer de muitas maneiras e te dizer o quanto eu tenho certeza que você chegou no coração e trouxe reflexões tão importantes para todas as famílias, mas eu vou te agradecer dizendo que a Yolandinha, que fazia tempo que estava tão quietinha, hoje ficou aqui do meu lado e eu devo isso a você. Então, quero muito, muito te agradecer por compartilhar tanta coisa com a gente, por ter contado tanta coisa, ter dividido muitas histórias conosco essa noite e ter trazido para esses pais e mães e professores queridos que estão aqui esse sopro tão bom, esse sopro de que, olha, tá tudo bem, a gente tá junto e a gente sabe para onde a gente olha quando a gente está errando, que é para querer fazer coisas boas e tá bem, e o melhor para os nossos filhos. Então, eu te agradeço demais, 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 demais. Agora eu estou te levando até o portão da escola. Ai, que delícia! Um abraço. Todo no portão, com você e com o Rafa. Muito obrigado. Rafa, querido, Live, em nome do Live, você está aqui representando esse parceiro tão maravilhoso que nos traz todos os dias a importância de olhar para as emoções, a importância de conversar com eles desde tão pequenos. Então, quero muito agradecer ao Laboratório Inteligência de Vida, aqui representado por você, por essa noite. Queridos, todo mundo que está aqui, olha, bom descanso para vocês, uma noite de sono muito tranquila. Tragam bem pertinho de vocês a criança de vocês e vamos seguir caminhando, porque a gente tem com quem contar. E uma noite dessa mostra isso, que a gente está junto. Obrigada, viu? Muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Rafa. Obrigado, Yolanda. Obrigado a todo mundo da comunidade. Obrigado, pessoal do Livre. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.